Olá, meu nome é Viviane Lacerda, eu sou especialista em prótese, estou terminando um mestrado também nessa área e estou aqui para falar um pouquinho sobre cerâmicas odontológicas, que é um assunto que vem despertando, né, bastante interesse dos dentistas ultimamente, até por conta do crescimento do sistema CAD/CAM, onde o dentista precisa saber escolher o próprio material para usar e a ideia aqui é passar alguns conceitos teóricos, quase não tem caso clínico, falar um pouquinho de cada tipo de cerâmica, como a gente usa cada uma delas, e para a gente conseguir situar e saber um pouquinho de cada uma. Não é de hoje, né, que o homem, o dentista, procura materiais para substituir dentes perdidos. Antigamente se usava muito não, começou colocando dentes extraídos, né, depois, dentes de madeira, de marfim, enfim, muitas coisas até a gente chegar onde a gente está hoje, que são materiais mais desenvolvidos, materiais, metálicos e cerâmicos, que é o que a gente usa na maioria das restaurações. Então, a gente tem como definição dos sistemas cerâmicos, material odontológico, né, baseado em vidros amorfos, utilizado para restaurações estéticas indiretas e diretas de dentes anteriores e posteriores. Hoje a gente já pode falar, a gente já usa a cerâmica pura para dentes anteriores e posteriores também. A gente já tem cerâmicas bastante resistentes que para essa finalidade. Então, a composição delas é basicamente metais e não metais, e apresenta uma fase vítrea e uma fase cristalina. Nessa hora é importante a gente falar da diferença entre o vidro e o cristal. O vidro e o cristal, eles são feitos da mesma maneira. Eles têm a mesma matéria-prima. A diferença deles é a maneira como eles são resfriados. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o vidro saindo do forno, ele sai, é um material ainda mole e ele passa por um processo de resfriamento. Então, esse resfriamento é que vai ser diferente no caso do vidro e do metal. O vidro, o resfriamento ele é feito de uma maneira mais rápida. Então, não é tão controlado como no cristal. O cristal acaba tendo sua temperatura, seu tempo controlado. Então, ele se transforma num material mais resistente que o vidro. Então, esse conceito é importante quando a gente for falar mais lá na frente dos dois. A gente vai sempre fazer essa comparação. Então, essas matrizes, né, é uma matriz vítrea, e o que é importante daqui da gente ver? Que quanto mais fase vítrea eu tenho, mais estética eu vou ter nessa cerâmica. E quanto maior essa minha fase cristalina, maior é a minha resistência. Então, foi o que eu acabei de falar, a maneira deles serem feitos é igual, e o resfriamento é que é diferente, e eu acabo transformando o cristal numa coisa mais resistente. Então, quanto maior a minha fase vítrea, maior a minha estética, quanto maior a minha fase cristalina, maior a minha resistência. Essas propriedades, falar de uma maneira geral, que vale para todos os tipos de cerâmica, que tem uma excelente biocompatibilidade, uma inércia química, ela não se mistura com os fluidos orais, né? Uma manutenção a longo prazo de textura e cor muito boas, uma boa resistência à abrasão, não se desgasta facilmente, e isso a gente precisa tomar cuidado com o dente antagonista quando a gente vai indicar esse tipo de restauração com cerâmicas. Propriedades mecânicas que imitam o esmalte, propriedades térmicas, bom isolamento térmico e elétrico, e uma longevidade muito boa dessas restaurações. Agora é importante frisar que isso tudo só é válido, todas essas propriedades, quando ela está associada a um correto planejamento, né? Um preparo, uma boa escolha do material e um bom diálogo com o protético. Então, quando a gente tem isso tudo junto, a gente consegue tirar as melhores características do material. Agora vamos classificar essas cerâmicas e vocês vão ver que existem várias classificações. Eu peguei essas três aqui, que são as mais utilizadas, e vocês vão ver que eu vou repetir as mesmas cerâmicas em classificações diferentes, ou seja, eu vou falar
elas classificadas de acordo com a composição. Depois eu vou falar dessas mesmas cerâmicas classificadas de acordo com a sensibilidade ao ácido fluorídrico e depois as mesmas cerâmicas, só que com a maneira como elas são feitas, o processo produtivo de cada uma delas. Começando com a composição, a gente tem aí as cerâmicas de matriz vítrea e a matriz policristalina. Eu coloquei embaixo falando da matriz resinosa, mas na verdade eu não considero essa resinosa uma cerâmica. Elas são resinas com alguns infiltrados de cristais cerâmicos. Então eu botei aí só para a gente saber que existe, mas a gente não vai falar dela. Vou tocar no assunto com ela quando a gente chegar lá na frente para falar um pouquinho de Cadicam. Mas agora a gente vai focar nas de matriz vítrea e matriz policristalina, ou seja, como eu falei agora há pouquinho, vidro e cristal. Isso era só falando das resinas. Então eu vou começar com as cerâmicas feldspáticas. Esse é um nome importante para a gente gravar, porque foi a primeira cerâmica que surgiu, né? E é dela que vem surgindo as outras. Então, ela é definida como um vidro, ou seja, ela é uma cerâmica vítrea, composta por fosfato de potássio e pequenas adições de quartzo. E o que é importante ver isso dela? Ela, quando se decompõe numa fase vítrea, com estrutura amorfa, e numa fase cristalina, é constituída de leucita. Esse nome leucita é importante, que a gente vai chegar, é um outro tipo de sistema, mas o importante saber é que as feldspáticas, nas suas quando a gente vai na queima dela, queima natural da feldspática, ela tem como subproduto alguns poucos cristais de leucita, bem poucos. Ele surge da queima natural mesmo da feldspática. Então, eu tenho uma matriz totalmente vítrea com alguns pouquíssimos cristalzinhos de leucita. Essa cerâmica é usualmente utilizada na produção de restaurações estéticas, né, aderidas, e como cerâmica de recobrimento. Quando a gente fala de uma metalocerâmica, a gente tem o metal por baixo e o recobrimento da feldspática. Por que a gente usa ela para restaurações estéticas? Porque, como eu falei, ela é a mais estética, elas são as mais estéticas, elas são vítreas, ou seja, elas têm poucos cristais e a luz vai passar de uma maneira mais fácil do que as cristalinas. E dentre as de matriz vítrea, elas são as que possuem menor resistência flexural, ou seja, a que tem a menor quantidade de cristal. Então, ela é mais estética, porém menos resistente. Aí, agora, a gente chega num segundo tipo de cerâmica, que são as reforçadas por leucita. Da onde surgiu essa reforçada por leucita? Quando a gente falou da feldspática, eu falei que na queima natural da feldspática tem como subproduto alguns cristais de leucita. A indústria, quando percebeu isso, resolveu colocar a mais cristais de leucita artificiais. Ou seja, a indústria pegou essa massa vítrea e acrescentou de 40% a 50% de cristais de leucita. Então, eu aumentei a resistência, né, ainda sem comprometer a estética. Então, é uma cerâmica altamente adesiva e a indicação dela também é para restaurações estéticas. Então, a gente falou da feldspática e da leucita. Importante lembrar que esses cristais de leucita, eles são como se fossem pontinhos espalhados dentro de uma matriz vítrea. Esse conceito é importante porque a gente vai falar da próxima cerâmica, que são os de silicatos, e os cristais de silicato, eles são cúbicos. Deixa eu já até passar para eles. Então, a próxima seriam as cerâmicas reforçadas por cristais de silicato de lítio. Esses cristais, o que foi feito aí? Depois da feldspática, com um pouquinho da leucita na sua produção natural, a indústria acrescentou cristais de leucita e aumentou um pouco a resistência. Só que essa resistência ainda não era suficiente para restaurações posteriores. Então, vinha essa busca, né, por um material que trouxesse uma resistência maior, que pudesse ser usado em dentes posteriores, assim como as metalocerâmicas. E aí veio o de silicato de lítio.
Então, os cristais de dissilicato de lítio, ele tem um formato mais compridinho, mais meio cúbico, e ele se interpõe um ao outro. Então, ele tem uma grande quantidade de cristais, né, que vai até 70% dessa massa. Então, eu ainda estou naquela base da matriz vítrea, feldespática, mas com uma quantidade grande de cristais de dissilicato de lítio. Então, eu tenho um aumento das proporções, das propriedades mecânicas, né, desse material. Por que é importante esse cristal dentro da matriz vítrea? Quando eu tenho uma trinca, se eu tenho uma matriz totalmente vítrea, essa trinca vai passar direto e por isso que essa restauração fratura mais facilmente. Então, quando eu coloco um cristal, essa trinca vai começar e vai bater num cristal. Então, eu preciso de uma energia muito maior para ela passar desse cristal e continuar avançando com essa trinca. Então, quanto mais cristais eu tenho, mais obstáculos eu tenho para essa trinca passar. Por isso que quanto maior a quantidade de cristais, maior a resistência dessa cerâmica. Então, as reforçadas por dissilicato de lítio, a mais conhecida delas é o IMEX, da Ivoclar, mas a gente tem também várias outras marcas. A patente do IMEX que caiu recentemente, e hoje a gente tem várias marcas de silicato. Então, ela chegou numa resistência que me permite trabalhar com elas em dentes posteriores, e por isso ela teve uma grande aceitação entre os dentistas, e até hoje ela é uma cerâmica muito usada, apesar de que já tem outras vindo. A gente tem uma gama de opções, mas o de silicato ainda ocupa uma grande fatia do mercado. Vou falar um pouquinho dessas reforçadas por silicato de lítio. Na verdade, elas são mais recentes, né? Foi introduzida recentemente no mercado. Ela contém alguns cristais já não de dissilicato, sim do silicato de lítio, e com um pouquinho de zircônia, até uns 10% de partículas de zircônia, o que eleva essa propriedade mecânica dessa cerâmica. É uma cerâmica que ela surgiu primeiramente em bloco, surgiu para o CAD/CAM, e depois é que ela foi para o formato de pastilha e para injeção. Então, é uma cerâmica nova, né? Ela não é tão badalada quanto o de silicato, mas é uma cerâmica que eu gosto muito de usar. Ela tem, as marcas comerciais dela é o Celtradur, da Dentsply, e o Suprinity, da Vita. São as duas cerâmicas reforçadas por silicato de lítio. Eu botei aí o alumina, mas isso aí é mais para aula de de pós-graduação, né? Porque hoje ele não é mais utilizado, ele tinha um pouquinho de uma fase vítrea, por isso que eu botei nesse meio, mas hoje não é mais utilizado e eu não vou nem falar dele aqui. E aí a gente vai para as de matriz policristalina. Então, eu falei de 4 cerâmicas de matriz vítrea, que foi a feldespática, a reforçada com leucita, a reforçada com dissilicato de lítio e a reforçada com silicato de lítio. Agora eu vou falar das policristalinas. A gente tem nesse grupo, tem o alumina de novo, que continua não sendo utilizado, e a gente vai falar basicamente da zircônia. Elas não apresentam fase vítrea, tem uma estrutura cristalina, né, com alta tenacidade à fratura. Ou seja, nessa cerâmica eu não tenho mais a fase vítrea, eu tenho basicamente cristais sobrepostos. Então, ela é indicada principalmente para infraestruturas, ou seja, por algum tempo ela vem substituindo, né, a metalocerâmica pela a estrutura de zircônia com recobrimento de feldespática. E atualmente a zircônia já vem sendo utilizada também para restaurações anatômicas monolíticas. O que é isso? Eu já consigo fazer hoje uma coroa totalmente em zircônia. O grande problema, eu vejo dois problemas da zircônia, mas problemas entre aspas, né? O que a gente tem que chamar a atenção da zircônia. Primeiro, a cimentação dela, que por não ter a fase vítrea, a cimentação adesiva, ela fica um pouco prejudicada, né? Existem hoje com os sistemas autoadesivos, a gente consegue fazer, mas é uma coisa que ainda está em estudo.
E essa resistência da zircônia, ela está conseguindo substituir muito bem o metal da metalocerâmica. Então, agora vamos entrar numa segunda classificação. Então, eu falei de 5 tipos de cerâmica. Feldspática é reforçada por leucita, reforçada por silicato, reforçada por silicato e as cristalinas, que seriam a zircônia. Agora, a gente vai falar dessas mesmas cerâmicas, só que numa outra classificação, que seria a sensibilidade de cada uma ao ácido fluorídrico. E aí eu vou ter as cerâmicas ácido sensíveis e as ácido resistentes. A ácido sensível, a que eu consigo sensibilizar com o vidro são as vítreas, e as ácido resistentes são as policristalinas, ou seja, não adianta eu tentar aplicar ácido nas cerâmicas policristalinas, porque eu não vou ter o que sensibilizar. Então, aí é só um resuminho delas. A feldspática, o que é importante ver aí? Deixa eu ver se eu consigo passar esse quadro para cá. O importante para ver aí seria esse tempo do tratamento de superfície, o tempo do ataque ácido. Nas feldspáticas, eu uso o ataque ácido por 60 a 120 segundos, ou seja, de 1 a 2 minutos. Por quê? A feldspática, ela tem praticamente fase vítrea, ela é toda praticamente vítrea. As reforçadas por leucita, a mesma coisa, ela tem uma grande quantidade de fase vítrea, então eu mantenho aí esses 60 segundos de ataque ácido. As reforçadas por disilicato, observa que o tempo de sensibilização do ácido é menor. Eu falo aí de 20 segundos. Por quê? Porque eu tenho nessa cerâmica uma quantidade de matriz vítrea bem menor. Então, eu preciso diminuir também o tempo para não interferir no meu processo adesivo. E as reforçadas por silicato de lítio é a mesma coisa, também tem uma quantidade menor de fase vítrea, e aí eu faço um ataque ácido menor. Então, importante disso tudo é lembrar, na hora de fazer o condicionamento dessas cerâmicas, que o tempo aí vai ser importante, né? Nas de matriz vítrea, eu vou usar um tempo maior, a que eu tenho menos cristais. E nas que eu tenho mais cristais, eu vou usar um tempo menor. Então, falando só para fazer o passo a passo, deixa eu voltar para cá. O passo a passo do meu sistema adesivo, eu começo com ácido fluorídrico para condicionar essa cerâmica de 60 a 120 minutos, a gente deve estar falando aí de uma feldspática. Faço a lavagem e a secagem, a aplicação do silano. Isso é mais um esqueminha do passo a passo que a gente faz com a especialização. A aplicação do silano, deixa agir por 60 segundos, aplico o jato de ar, reaplico esse silano, e aí a aplicação do adesivo, ele acaba sendo opcional. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe da cimentação adesiva, porque o nosso foco aqui é falar de sistemas cerâmicos. E aí eu vou fazer o cimento resinoso que eu escolhi para essa peça. Eu coloquei aí o monobond, só para a gente saber que existe, né? Ele é um material onde eu faço o ácido fluorídrico junto com o silano. Ou seja, eu vou aplicar esse material com uma pontinha de aplicação ativamente por 20 segundos. E depois eu vou aguardar mais 40 para ele tem uma reação mais química. Então, depois de 1 minuto, lavo, seco e a peça está pronta. O grande problema desse material tem estudos sendo feitos com eles, a adesão não é das melhores, mas é uma boa adesão. Mas o grande problema dele é o preço. É um material extremamente caro. Ele simplifica a nossa vida clinicamente, mas é um material ainda um pouco inacessível para o dentista do dia a dia. E aí, falando das policristalinas, né? A gente põe a zircônia e ali embaixo está a matriz resinosa, que eu não vou falar dela, mas a zircônia a gente tem como tratamento de superfície o jateamento com óxido de alumínio. Para que serve esse jateamento? Para aumentar a superfície de contato
e aumentar o molhamento disso aí. Mas aí dependendo de com que eu vou cimentar essa zircônia, já tem gente que cimenta com fosfato, tem gente que cimenta com ionômero, e hoje a gente tem visto também muita cimentação com cimentos autoadesivos. Então, ainda está muito em estudo isso daí. Não, o zircônia não é uma coisa que eu use no meu dia a dia, mas é interessante a gente saber dessa cimentação. E aí, eu venho para o processo produtivo. Então, eu posso classificar essas cerâmicas de acordo com a maneira como elas foram feitas, ou seja, se ela foi feita por uma condensação, se ela foi feita por uma prensagem sob calor, ou se ela foi feita no CAD/CAM. Então, isso também a gente pode pegar as mesmas cerâmicas e classificar elas de acordo como elas são feitas. Então, falando primeiro do processo de condensação, o que é ele? É o pó cerâmico, né, misturado a um líquido, formando uma pasta que é aplicada com um pincel sobre uma infraestrutura. Essa infraestrutura pode ser metálica ou pode ser um troquel refratário quando a gente está falando de uma metal free. Então, nessa segunda foto dá para ver mais ou menos como é que ela é feita, né? Elas são feitas queimas e ela passa por várias queimas. Então, o protético, ele mistura o pó, o líquido e ele vai esculpindo essa cerâmica e aí ele pode aplicar diversas cores, ele vai puxando essa cor de dentro para fora dessa restauração. Então, isso chama estratificação. Ele vai estratificando, vai botando cor a cor. Vê que na cervical ela está mais alaranjada, na incisal ela já está mais azulada. Então, é um processo quase que artesanal. Hoje em dia, dificilmente se encontra laboratórios que trabalhem dessa maneira. As camadas de cerâmicas são condensadas, né, umas sobre as outras, permitindo ao ceramista utilizar diversas cores e graus de translucidez. Ou seja, ele vai, aquilo que eu acabei de falar, vai estratificando isso, ele vai puxando essa cor. Ele bota uma cor, leva ao forno, queima, volta, ele aplica outro. Então, essa técnica ela pode ser usada na verdade, são para cerâmicas vítreas, né? E as mais utilizadas são as feldspáticas mas ela pode ser usada com diversas queimas até a gente chegar numa cor que ela é muito artesanal, entendeu? Então ela dá muito trabalho ao ceramista, ela acaba que hoje em dia não se faz, não se utiliza muito, não é muito utilizada. O processo produtivo com pressagem sob calor utiliza uma técnica como se fosse a técnica da cera perdida. Como a gente faz em metalocerâmica, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver como funciona essa técnica do metal. O protesista ele vai esculpir essa restauração, seja ela uma infraestrutura ou uma coroa inteira, ele vai esculpir em cera. E isso vai ao forno, essa cera é derretida e no lugar onde vai ficar o espaço da cera é injetado a cerâmica. Então, os tipos de cerâmica mais comumente utilizados para pensagem sob calor, né, são as de matriz vítreas, reforçadas por dissilicato e as de leucita. As de leucita e de silicato a gente tem muita pastilha hoje. Esse foi o método mais utilizado durante muito tempo, até o surgimento da tecnologia CAD/CAM. Eu vou passar isso aí é só um modelo de fornos, né? Como é que funcionariam essa técnica da cera perdida. O forno que vai nessa cerâmica, aí a desinclusão disso daí, ele vai num refratário e depois dessa injeção, aí é o técnico abrindo para mostrar como é que ela sai. Então, ela vai sair, tem até os canaizinhos por onde foi feita essa injeção. E aí a peça, depois é só tirar daí e polir, acabar e fazer o polimento. E aí a gente entra na tecnologia CAD/CAM, que é um outro processo produtivo, né? E
A primeira fase desse processo é o escaneamento, que pode ser intraoral ou no modelo. Hoje em dia, a maioria dos laboratórios já trabalham com o CAD/CAM. A gente já tem o CAD/CAM também em alguns consultórios, mas por ser uma tecnologia mais cara, né, não tão acessível, ela ficou mais fácil de ser utilizada pelos laboratórios. Então, o que que o laboratório faz hoje? Hoje você pode moldar o seu material, a sua restauração e mandar o gesso para o laboratório e a partir daí ele vai escanear o seu modelo e transformar todo o teu trabalho num trabalho digital. Então, a gente tem duas fases aí, só explicando um pouquinho o que é o CAD e o que é o CAM. O CAD, né, seria o Computer, eu chamo de Assisted Design, é que vem de desenho. Ele é a fase onde eu faço o planejamento da restauração, onde eu vou escanear o meu trabalho, eu vou botar isso na tela do computador e eu vou fazer o meu desenho. Eu vou desenhar aquela restauração. E o CAM é a maneira como essa restauração que eu desenhei no CAD, ela é produzida. Ou seja, a restauração é produzida normalmente por um método subtrativo, no qual o bloco do material restaurador são usinados para assumirem a forma planejada. O que que é isso? Eu desenhei no CAD o que eu queria, eu tinha o meu preparo, eu projetei uma restauração ali, e nessa fase eu consigo mexer em desenho, eu consigo mexer em ponto de contato, eu aumento cúspide, eu diminuo cúspide, eu tiro contato, eu consigo fazer tudo isso. Quando essa restauração está pronta, eu envio para o CAM e ele vai, eu vou escolher a cor do bloco, né? E ele vai subtraindo, ele vai como se fosse desgastando aquele bloco para deixar sobrar só a restauração que eu desenhei no CAD. Eu botei um exemplo, né, dessa restauração feita pelo CAD/CAM, é um exemplo sobre implante, mas vai dar para entender mais ou menos como é que funciona esse processo. E importante, eu coloquei aí um escaneamento de um modelo. Para quê? Para o dentista ver que ele não precisa ter o scanner para isso. Ele pode trabalhar de uma maneira digital, escaneando o próprio modelo. Então, foi só para dar um exemplo, isso daí é como se fosse um transfer digital, que a gente chama de scan body, mas a ideia não é mostrar o processo do sobreimplante, é mostrar as etapas do CAD/CAM. Então, esse daí é o CEREC, né? E vou botar um videozinho desse escaneamento, só para dar... Olha, está escaneando o modelo e na tela eu consigo ver conforme ele vai passando no modelo, eu consigo ver a imagem se formando na tela do computador. Então, deixa eu só finalizar ele aqui. Esse barulhinho do escaneamento é engraçado. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o scanner e vai passar nesse modelo. Quando o escaneamento é oral, é a mesma coisa, só que em vez de escanear o modelo, eu vou escanear a boca. Mas o escaneamento é o mesmo. Então, o que eu preciso com esse escaneamento? Colocar a boca do meu paciente no computador, no software. E a partir dali, eu consigo desenhar essa restauração. E aí eu preciso passar para o computador algumas informações para esse software, para ele conseguir fazer esse desenho. Ou seja, eu preciso situar, né? Eu boto aqui, eu falo qual é o número do dente, eu tenho alguns pontos de marcação, eu marco para ele a linha média, eu marco a distal do canino, eu posiciono a arcada inferior. Então eu vou mostrando para ele, eu vou dando para ele alguns requisitos para ele montar essa restauração. Depois disso tudo, ele articula para mim. É como se fosse, quando eu faço o escaneamento, eu vou fazer a arcada que eu estou trabalhando, a arcada antagonista, e depois eu peço para o paciente morder e eu vou escanear também essa mordida. Ou seja,
é como se eu estivesse fazendo um registro de mordida para mandar para o laboratório. Quando a gente faz da forma analógica, a gente molda superior, inferior e a gente faz um registro. No laboratório, o protético conseguir articular. No CAD/CAM é a mesma coisa, a gente vai dar o superior, o inferior e um registro para ele, e aí o programa vai articular isso para mim. Então, eu vou pular essa parte, o que eu quero mostrar aqui? Não é a prótese sobre implante, eu quero mostrar a prótese que esse programa, a produção que ele faz, a maneira produtiva que ele vai acabar com essa restauração para mim. Então, ele vai me dar uma proposta, né, de uma coroa. Se eu estou falando de um molar superior, ele vai me dar a proposta de um molar superior. E aí eu posso mexer, eu aumento, eu diminuo, eu mexo em cúspide, eu posso mexer várias coisas. Observa que tem nessa restauração ali em cima um pontinho vermelho. O que é isso? Ele está me dizendo que esse dente ele está ocluindo. Quando o paciente oclui, ali está alto. É o pontinho que quando chega do laboratório, a gente bota na boca do paciente e fala assim, morde. Ele vai morder, vai dizer, está alto. É esse pontinho. Só que a gente, no CAD/CAM, a gente não precisa mandar assim. Eu consigo tirar essa cerâmica, eu vou diminuindo ela no programa. Então, ele é totalmente, como é que chama? Preciso. Ele é muito preciso. Eu consigo aumentar ponto de contato, diminuir ponto de contato. Eu tenho como desenhar essa restauração de maneira que ela chegue na boca e encaixe como uma luva. Agora, para isso, eu tenho que ter um bom preparo, um bom escaneamento e conseguir fazer um bom desenho disso. Então, esse aqui também é um videozinho mostrando justamente isso, como é que a gente faz essa diminuição da restauração. Ó, você vê que ele vai lá com o dedinho, a gente gira o modelo, né? E vai desgastando. Eu vou tirar, ó, diminuindo esse ponto de contato até ficar de uma maneira que não esteja mais alto. E aí, daí eu também consigo aumentar a cúspide, diminuir. Eu deixo um dente mais gordo, um dente mais magro. Eu consigo fazer, eu vou girando, eu vejo como é que ele está no vestibular. Enfim, eu consigo ver e fazer tudo isso dentro do meu desenho. E aí, quando ela está finalizada, né, mostra a oclusão desse paciente. Esse é o material que a gente utilizou, porque era uma prótese sobre implante, o bloco é perfurado, mas numa prótese sobre dente seria um bloco único. E dentro desse desenho, eu ainda tenho que posicionar essa restauração dentro do bloco. Então, é nessa fase do CAD que eu faço praticamente tudo. Tudo fica pronto aqui. É aqui que eu desenho, é aqui que eu vejo o que eu quero de contato, é aqui que eu vejo, é aqui que eu faço tudo. Quando eu estiver satisfeita com o desenho que eu fiz, aí ainda aqui eu vou programar se eu vou usar forno, se eu não vou usar forno. E aí eu vou apertar um botão e eu mando para o CAM. Então, o CAM seria a parte da fresadora que vai passar, vai desgastar esse bloco de maneira que sobre só a restauração que eu desenhei. A gente tem aí também um videozinho, aí é o bloco posicionado, né? Você vê que tem umas brocas, ali são 4 brocas, né? E elas vão fazendo esse desgaste para no final sobrar só a restauração. Tem um videozinho também, mas ele é... Acho que todo mundo já viu uma fresadora trabalhando, né? Então, de uma maneira resumida, aí eu coloquei as indicações dessas cerâmicas, né? O que que cada uma delas pode, como é que cada uma delas pode ser indicada. Falando, quando eu falo de recobrimento das infraestruturas, eu falo de cerâmicas feldispáticas. Eu colocaria aí também facetas e laminados quando são feitos por protesistas artesanais. Eles também usam a feldspática para isso, que faz na condensação. Mas hoje em dia é artigo raro, difícil de achar. Então, para recobrimento, quando a gente até de metal ou de zircônia, às vezes eu tenho uma infraestrutura de metal ou de zircônia, esse recobrimento vai ser feito com a feldspática.
Quando eu falo de inlays, onlays e laminados, a gente pode usar a cerâmica feldspática, mas pode usar também as reforçadas por leucita e as reforçadas por dissilicato. Não é um hábito meu usar o dissilicato para... Eu trabalho muito com CAD/CAM e eu acabo usando as reforçadas por leucita e a feldspática para anteriores. Eu acho elas mais estéticas. Mas hoje em dia já se consegue excelentes restaurações de dissilicato para a região anterior. Então, hoje em dia a gente tem o recurso da maquiagem também, que a gente pode, se finalizar não tá legal, faz uma maquiagem e ele fica, o dissilicato funciona muito bem, mas eu particularmente acabo usando mais a feldspática, que é reforçada por leucita. O dissilicato eu deixo mais para a região posterior e pontes. Então, coroas monolíticas, né? A gente pode usar a feldspática, pode usar a reforçada por leucita, as reforçadas por dissilicato e a zircônia. Ou seja, para uma coroa, eu posso usar qualquer tipo de cerâmica, só vou ter que saber bem a indicação. Ah, mas a feldspática eu posso usar para posterior? Hoje, a gente já tem blocos, e aí falando de blocos para CAD/CAM, que tem uma resistência maior para dentes posteriores. Então, não é uma indicação rotineira, mas em alguns casos a gente consegue colocar uma feldspática em posterior. Mas, normalmente, nos posteriores eu uso a reforçada por leucita e um pouco mais o de silicato. A zircônia, como eu falei, também é uma excelente escolha, mas não é o meu dia a dia. Eu não costumo trabalhar muito com a zircônia. Mas também é uma excelente escolha e é um material que vem crescendo muito. E para a infraestrutura, tá aí as reforçadas por leucita, por dissilicato e zircônia, mas essas reforçadas por leucita não cabe muito como cerâmicas de escolha para uma infraestrutura, né? Eu ficaria mais nas reforçadas por dissilicato, que seria os IMEX, Tamax e esses da vida, e na zircônia. Eles têm um papel muito mais interessante. Então, o importante disso aí é a gente saber indicar, né? Aí vem a pergunta, e agora por onde começar? O que eu costumo dizer é que o importante é a gente saber indicar esse tipo de cerâmica. A gente tem várias opções no mercado e estão todas aí. É importante também, mesmo que a gente não vá fazer, não trabalho com CAD/CAM, saber conversar com o laboratório, saber conversar com o seu protético sobre que tipo de cerâmica você está querendo para aquele caso. E aí, quando você consegue falar a mesma língua dele, o diálogo fica mais interessante. Então, e o resultado sempre mais interessante também. Então, era isso que eu queria falar mais da parte teórica, né? Ver que eu não coloquei nada de caso clínico, nada disso. A ideia aqui foi focar bem na parte teórica. Espero que tenha ajudado em alguma coisa e até a próxima. Tchau, tchau.